Olá, esse é um vídeo curto resumindo as regras do novo financiamento da atenção primária. Importante dizer que este novo financiamento foi instituído em abril de 2024 pela Portaria 3.493 e já está incluído na Portaria de Consolidação número 6 de 2017, que contempla todas as regras de financiamento do SUS, uma portaria que está sempre sendo atualizada e você pode achá-la facilmente na internet. Como era antes no Previne Brasil e como ficou? No Previne Brasil, recebíamos pelo cadastro da população, o componente captação ponderada. Agora, não recebemos mais por simplesmente cadastrar a população. Temos um valor fixo atribuído para o custeio das equipes de saúde da família e equipes de atenção primária, o componente fixo. E temos o componente de vínculo e acompanhamento territorial, onde recebemos recursos mediante um cadastro qualificado completo dos usuários e o acompanhamento desses usuários pelas equipes que eles estão vinculados. O componente desempenho, que eram aqueles 7 indicadores do Previne Brasil, agora vira componente de qualidade e abrange muito mais indicadores, que também contemplam equipes de saúde bucal e EMULTI. Dentre as ações estratégicas do Previne Brasil, algumas não existem mais, como o incentivo do Informatiza SUS e do Saúde na Hora, que era o horário estendido das unidades. Em contrapartida, tivemos um aumento substancial do incentivo das equipes e serviços de saúde bucal e também o incentivo para as equipes EMULTI. Já o per capita fixo, que é aquele valor de R$ 5,95 que multiplicamos pela população do IBGE, o valor anual, ele se manteve neste novo financiamento. Um pouco mais detalhado sobre o componente fixo, aquele valor que vamos receber por equipe, mas ele vai variar de acordo com o extrato que cada município vai se encontrar do Indicador de Equidade e Dimensionamento, o IED. São 4 extratos do IED, e a fórmula de cálculo deste IED considera 2 variáveis. Primeiro, o IVS, é um índice de vulnerabilidade social calculado pelo IPEA, e também vai considerar o porte populacional, de acordo com os dados do IBGE. Fazendo esta continha, que nós temos ali o peso atribuído a cada uma dessas variáveis, dividido por 0,5, você vai achar um número, e se esse resultado for entre 1 e 1,5, a gente vai estar no extrato 1. Entre 1,5, 1,6 e 2, o extrato 2, e assim por diante. Se formos analisar os municípios brasileiros, né, em quais extratos que eles estão, nós temos aqui a maioria no extrato 4, o IED 4. E quais são os valores? Bom, para os municípios no extrato 1, são aqueles então de menor porte populacional, com maior índice de vulnerabilidade social, o valor é maior. Então, por mês, recebe 18 mil para uma equipe de saúde da família, 10.800 para o MEAP 30 horas e 7.200 para o MEAP 20 horas. Se for um município no extrato 4, ou seja, aqueles maiores e com menos vulnerabilidade social, o valor repassado é menor. 12 mil para o MSF, 7.200 o MEAP de 30 horas e EAP 20 horas, 4.800. Para além disso, nós temos aqui o recurso de implantação, que é pago em parcela única. E aí, este independe de qual extrato o município se encontra. E é claro que a gente tem que ter em mente os motivos para suspensão do incentivo fixo para estas equipes. Então, aqui existe um compilado desses motivos. Então, a gente vai ter suspensão proporcional, de acordo com a ausência de profissionais nessas equipes, por 2 competências consecutivas, né? E a gente vai ter também suspensão total, quando você tiver ausência de 3 competências consecutivas do envio da produção, por exemplo, né? E aqui estão as outras regrinhas principais. Sobre o componente de vínculo e acompanhamento territorial, que esse sim é bastante novo para a gente. Não existia nos outros modelos de financiamento. Então, o que o componente de vínculo abrange? Ele vai abranger o quanto que esta equipe se vincula ao território e este usuário ele é acompanhado, tá?
Primeiro, ele vai colocar um parâmetro, qual deveria ser o limite de pessoas adscritas a cada equipe de saúde da família, ou EAPs, de acordo com o porte do município. O que acontece se você tem uma equipe que ultrapassa o limite máximo de pessoas adscritas? Bom, o que vai acontecer é que, independente do seu desempenho neste componente, você não irá ultrapassar a classificação considerada como bom. Você nunca vai atingir o ótimo, por ter ultrapassado esse limite máximo de pessoas adscritas. O que ele vai considerar neste componente? O percentual de pessoas que têm o seu cadastro completo. Não é só o cadastro individual, mas também o cadastro domiciliar territorial. E também vai considerar se essa pessoa, no último ano, ela foi acompanhada pelos profissionais da equipe dela. O médico, o enfermeiro, ou a visita do ACS, do técnico de enfermagem. Ela vai considerar o acompanhamento, pelo menos 2 acompanhamentos por pessoas da equipe que ela está vinculada. Inclusive a equipe de saúde bucal e a EMULT, que atuam apoiando a SF e EAP que essa pessoa está vinculada. Então, vai considerar se ela passou por um atendimento, uma consulta, mas também vai considerar se ela passou por uma atividade coletiva, uma visita domiciliar. E aí, de acordo com esses critérios, existe uma fórmula de cálculo e o município entra, então, na classificação como bom, ótimo, suficiente e regular. E de acordo com a classificação, esses são os valores que o município recebe por mês por equipe. Como estamos em um período de transição, até maio de 2025, estamos recebendo como na categoria bom. Agora, sobre o componente de qualidade, que seriam os indicadores. Então, tínhamos 7 antes do Previne Brasil e agora os indicadores ainda não foram divulgados, no entanto, já foram divulgadas as áreas temáticas que serão avaliadas para cada tipo de equipe. E aqui você consegue perceber que teremos muito mais do que 7 indicadores somente olhando pelas áreas temáticas. Então, a gente entra também em indicadores só para a equipe de saúde bucal, tratamentos concluídos, taxa de exodontia, tratamento restauradora traumático, entre outros, para as EMULTs, cuidado compartilhado da pessoa acompanhada, ações realizadas, comunicação entre EMULT e outras equipes, relatividade do cuidado. E das ESF e EAP, a gente tem os indicadores que nós já utilizávamos e a inclusão de outros. Vai ter do cuidado da pessoa idosa, do desenvolvimento infantil, do cuidado da saúde de mulher, acesso à integralidade, entre outros. E qual que é o valor que receberemos pelo componente qualidade? Bom, são muito mais indicadores, mas o valor repassado também é maior do que aquele que conseguiríamos pelo Previne Brasil, mesmo alcançando uma nota máxima. Então, de acordo com a nota que alcançarmos nesse componente, as equipes vão receber valores que vão de regular ao ótimo. E aí a gente vai receber por todos os tipos de equipe, SF, EAP, EMULT e ESB. No período de transição, estamos recebendo os valores do componente bom, né? Do nível bom. A partir de maio de 2025, receberemos de acordo com o nosso desempenho de fato. Importante dizer que na portaria é colocado que, no fim de cada ciclo anual, ao final do ano, será repassado no mês subsequente ao último quadrimestre, ou seja, em janeiro, um pagamento de incentivo adicional do componente qualidade, em parcela única, considerando a média do alcance dos resultados do ano, que deverá ser destinado aos integrantes da equipe. O que isso significa? Significa que é uma parcela a mais do componente de qualidade e quando se fala que deverá ser destinado aos integrantes das equipes, o gestor pode decidir por 2 caminhos. Quando você utiliza esse recurso para pagar a folha de pagamento, para pagar o material de consumo, para comprar uniformes, ou seja, despesas para manter aquelas equipes, isso é considerado sim um recurso destinado para essas equipes. O gestor também pode escolher repassar este recurso como uma forma de adicional de gratificação às equipes da atenção primária. Isso fica a critério do gestor, não é obrigatório pela portaria o repasse como um adicional financeiro para as pessoas das equipes, tá?
Inclusive, a gente tem que ter ciência que este recurso, ao ser distribuído em todas as equipes e profissionais da APS, como é uma parcela única, não vai significar um grande montante, né? E ele vai depender também da média que o município recebeu ao longo do ano. Então, se ele recebeu, por exemplo, a maioria dos meses como regular, suficiente, bom, então o valor recebido nesta parcela única será menor. E aí, quando distribuído entre os profissionais, também será menor. Mas, como já disse e reforço, não há obrigatoriedade de repassar aos profissionais. O que precisa é que este recurso seja destinado às equipes, como, por exemplo, forma de manutenção do seu funcionamento, desde folha de pagamento, uniformes, material de consumo, material de expediente e despesas de custeio no geral com essas equipes. Agora, o componente para implementação, que seria o antigo componente de ações estratégicas. Então, ele contempla custeio mensal de EMUT, de consultório de rua, unidade básica fluvial, as equipes de atenção prisional, ribeirinha, o incentivo da política PENAISARI, dos programas de residência, do programa Saúde na Escola, o incentivo de ações de atividade física no âmbito da APS, para profissionais microscopistas, o incentivo para os agentes comunitários de saúde e algum outro programa ou estratégia que pode vir a surgir dentro da APS. Aqui eu trago alguns exemplos de quais são os valores de custeio que nós temos para as equipes de saúde bucal e os serviços de saúde bucal já atualizados. Esses são valores de custeio mensal. E é importante lembrar que também temos o componente per capita de base populacional, aquele 5,95 multiplicado pela população do IBGE, dividido em 12 parcelas anuais. Aqui nós temos um resumo desses componentes no período de transição, que é até maio de 2025. De acordo com o extrato do IED do município, ele recebe um valor fixo pelas equipes de saúde da família. O valor do acompanhamento e vínculo e da qualidade, ele se refere ao alcance do nível bom. A partir de maio, receberemos proporcional ao nosso desempenho, que pode ser regular, suficiente, bom ou ótimo. Aqui aparecem, então, os valores para equipes de saúde bucal e EMUT, ainda considerando o período de transição. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Não esqueça de buscar a Portaria de Consolidação número 6 de 2017, onde todas essas regras estão lá.